Olá, galera. Então, é um desafio, é o meu primeiro encontro nesse estilo. Então, a gente vai estar conversando com toda calma, sem pressa nenhuma, a respeito desse tema que vocês já sabem, né? Que é a Ayurveda. Bom, eu me formei em Ayurveda em 2012, fiz o curso de formação com o Dr. Ruguet, né, um expoente a nível nacional, e particularmente eu fui o único a receber iniciação dele, né, da turma. Não porque eu soubesse mais, mas porque creio eu, ele tenha me dado essa iniciação porque eu era muito esforçado. Enfim, seguimos. Então, eu vou estar falando e em relação a perguntas, a gente vai deixar um pouquinho mais para o final, tá? Para ir mantendo um certo raciocínio, uma linha de raciocínio, como se diz. Vamos lá. Ayurveda. Ayurveda é um termo sânscrito, né? É a chamada Devanagari, ou seja, a linguagem dos deuses. Então há pesquisas que mostram, né, que a pessoa estudando sânscrito de fato deixa essa pessoa mais inteligente, entre aspas. Então, Ayur, significando vida, longevidade também, dentre outros significados, e Veda significando conhecimento, ciência, então ciência da vida. Observa na importância desse significado já. Já começa por aí a questão. A Ayurveda não é cultura, é ciência da vida, é ciência, não é cultura, não é uma moda, não é uma onda que vem e passa. São tratados onde foram postos a respeito das leis de leis universais, leis imutáveis. Então a Ayurveda funciona hoje como funcionava há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, como vai funcionar há 500 anos e assim por diante. Porque essas leis universais são imutáveis. Okay? Evidentemente que a expressão dessas leis, a expressão em si, na mesma coisa, varia. O que eu quero dizer com isso? Que o elemento fogo, por exemplo, ele também tem os seus níveis de expressão. E, simbolicamente, em nós, o elemento fogo, ele pode se expressar de infinitas formas. Lembra que o elemento fogo, o água, o terra, o ar, o éter, eles nunca se expressam sozinhos. Aqui a gente tem que falar, a gente tem que usar uma certa didática como se eles existissem isoladamente, mas isso de fato não existe, tá ok? É sempre em sinergia, é sempre em grupo. Não existe nada isolado, na verdade. Tudo que existe está relacionado, conectado a outras coisas. Então, esses foram tratados que não foram criados pelo homem, né? Mas seres num grau de consciência muito elevada, tinham esses downloads, né, como se chama, né? E aí iam passando essas percepções para textos. Essas percepções, diga-se de passagem, não era para esses sábios, porque esses sábios estavam numa profunda comunhão com a vida em si, com o movimento da vida. Grava isso, movimento da vida. Tudo gira em torno do movimento da vida. E esse movimento da vida é determinado por leis pré-estabelecidas. Não adianta o homem querer inventar moda. Toda essa loucura que a gente está vivendo é porque ele está tentando deturpar, está indo de contra, por assim dizer, vários princípios norteadores da autorrealização do homem. E é claro que ele não vence isso, né? Então esse pensamento que dizem por aí, você pode ser quem você quiser, e coisas desse tipo, isso é uma inverdade absoluta, tá?
porque você não pode avançar além daquilo que está determinado para você. Então veja que existe a astrologia védica. A astrologia já mostra isso. Você veio para cá com um livre-arbítrio, entre aspas, também determinado nesse sentido. Você veio para cá com uma reserva orgânica já determinada. Se você veio para cá, por exemplo, com uma reserva orgânica para você viver 100 anos, você pode fazer todo cuidado, você não vai viver 101 anos. Você pode viver muito menos, mas mais do que já veio determinado, não pode. Okay? Por mais que você respire devagarinho, por mais que isso, por mais que aquilo. A Ayurveda, como ela é uma ciência, por assim dizer, ela não tem partido. O partido dela é a expressão da verdade, é a expressão daquilo que é. Isso não tem relação com crenças, independente da crença da pessoa. Ah, eu creio que essa caneta seja isso. O que você crê em relação a ela pouco importa para a vida. A questão é você ir descobrindo o que de fato isso é para a vida. Porque você é o que é para a vida, não aquilo que você pensa que você é. Como dizem também por aí, nós somos o que pensamos que somos. Grande inverdade. Né? Se você entrar lá no Supremo Tribunal Federal, certamente todas aquelas pessoas pensam melhor a respeito de si mesmas. E não é conosco assim também? Nós variamos, nós oscilamos aquilo que a gente pensa a respeito de nós mesmos. Isso significa que isso não é algo substancioso, porque oscila bastante conforme o nosso estado, conforme a nossa percepção naquele momento. Mas, de fato, você é aquilo que você é, independente das suas crenças. Então, às vezes, a pessoa pode se achar o máximo, mas de repente não é. Uma pessoa tem uma percepção xoxa sobre si mesmo e ela ser muito mais do que isso. Okay? Seguindo o barco. Nesses textos clássicos existem coisas assim bizarras. Por exemplo, os benefícios da carne de um passarinho tal. Nós nunca ouvimos falar e nem vamos ouvir falar. E nunca vamos comer esse passarinho. A carne do jacaré, a carne do bicho tal e assim por diante. Esses sábios não precisavam provar essas substâncias, esses alimentos, provar e ficar extremamente atento no que iria acontecer com o seu organismo para depois anotar. Até porque cada organismo reage diferente. Então você imagina 10 sábios sentadinhos juntos, né? E eles comeram da mesma coisa, a mesma quantidade e assim por diante, só que cada um experimentasse coisas diferentes. E aí, como iria ficar isso? Okay? Então existe um ponto em comum, e isso era passado para os textos. Esse ponto em comum era independente da percepção dos sábios. É algo que é, entende? O ponto em comum. Nós, seres humanos, temos variações, inúmeras variações, mas temos um ponto em comum. Okay? Mais de um em si, né? Mas existe um ponto de comum é mais importante. Ok? Seguindo. Então, eles colocavam a respeito de plantas, assim por diante. Eles não tinham que fazer o chazinho dele lá, experimentar e observar, aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque seria extremamente variável, né? Como a gente já falou, né? Cada organismo é um organismo. Então, se diz que a alma da planta revelava ao sábio as suas propriedades. Toda a planta, segundo a Ayurveda, não existe planta sem propriedade medicinal. A questão é você saber manipular essa planta para extrair o aspecto saudável para o nosso organismo.
qualquer planta também tem a sua parte tóxica? Na verdade, qualquer alimento tem a sua parte, entre aspas, tóxica. E aí eu pergunto para vocês, não precisa responder agora. O que é alimentação saudável? A pessoa chega até mim e diz, não, agora estou fazendo uma alimentação super saudável. Estou comendo um pratão de salada e coisa desse tipo. Não tem nada a ver com isso, alimentação saudável. A alimentação saudável tem relação com você ingerir aquilo que o teu organismo digere bem. E isso varia de idade, de situação que você está emocional, do horário do dia. Tem N fatores. Então hoje, por exemplo, eu ingeri tal alimento e me desceu super bem. Amanhã eu vou ingerir esse mesmo alimento, de repente não bate bem. Porque tem N fatores agindo naquele momento. É por isso que dieta não funciona, a pessoa faz uma dieta 2, 3 dias e chuta o balde. Por quê? Porque não está respeitando essa variabilidade dos outros fatores na pessoa, interno e externo também. Chega às 11 horas, você pode sentir vontade de comer. Nossa, mas me deu vontade de comer qualquer coisa, um frango que seja. Nossa, hoje estou com vontade de comer um frango. Você dificilmente vai acordar às 7 horas da manhã e vai, nossa, que vontade de comer um frango. Isso deixa claro que esses fatores externos, a posição do sol, né, o clima, umidade, assim por diante, interferem diretamente na nossa movimentação orgânica também. Okay? Porque nós não estamos desconectados desses movimentos, nós estamos absolutamente conectados. Então, sabedoria é você ir aprendendo coisas, exercitando a tua sensibilidade para ir se conectando a esses movimentos pré-determinados. Grava isso. Não adianta o homem querer inventar a moda. Não adianta ele querer achar que por mais energia que ele tenha, ele vai ficar ileso se ele for dormir toda noite às 3 horas da manhã. Não vai ficar ileso. E ele achar que ele vai ficar ileso, de que ele pode pensar o que ele quiser a respeito dele mesmo, que a vida vai avalizar. Que grande mentira isso. Senão todo mundo seria lindo, saudável, rico, bonito e assim por diante. E a gente sabe que não é assim. Um outro ponto bem bacana, que eu gosto de colocar, eu tenho a minha mente em Plutão, então Plutão gosta da destruição para a renovação, né? Okay? Então eu nunca paro, né? É muito comum, por exemplo, nesse meio terapêutico, a pessoa dizer assim, senta aí, deita aí que eu vou passar uma energia para você. Eu pergunto para vocês, você acha que você pode passar energia para alguém? Eu tenho absoluta certeza que a maioria das pessoas vai dizer que sim. Sim, imagina? Não pode. Você pode estimular ou desestimular aspectos da outra pessoa. Pode estimular ou desestimular, simples assim. Porque se alguém pudesse passar energia, realmente passar energia para outra pessoa, você pegaria uma pessoa que está com seus 80 anos, você colocaria 10 adolescentes, 10 pessoas ali dos seus 12, 13 anos bombando energia, né? E diria para esses adolescentes, agora vocês vão passar toda a energia que vocês puderem para essa pessoa. Eu pergunto para vocês, daria alguma diferença? Não daria diferença nenhuma. A única diferença que poderia dar seria por causa desse contexto da estimulação desses adolescentes
mas não que estivessem, melhor, mas não que eles pudessem estar passando energia para essa pessoa. Porque se fosse assim, ninguém iria morrer. Cheguei aos 100 anos, estou quase morrendo, traz aí os jovens aí para mim. Arrodeava os jovens, e eu me encheria novamente de energia. Então teria pessoas, certamente, como é o nosso mundo, haveria pessoas que venderiam a sua energia. Ó, tô com muita energia, tô com o tanque cheio, te vendo um tanto e passo um tanto de energia para você a tantos reais. Só que isso não é possível. Você não pode responder mais do que a tua capacidade orgânica. É por isso que algumas pessoas respondem rapidamente a um determinado tratamento e outras não respondem. Claro, isso é um fator determinante. Existem outros fatores, sem dúvida nenhuma. Okay? Ou seja, apenas estimular e desestimular. Pensa se não fosse assim. Deus, com a sua infinita misericórdia, com a sua infinita compaixão, enviaria um ser lá para a África, naquele, um dos tantos lugares, né? Indizível sofrimento. E esse ser irradiaria alegria, saúde, vitalidade, sabedoria, inteligência para todas aquelas milhares de pessoas agonizando. Isso é possível? Não, não é possível. Porque nem Deus, nesse sentido, né, nem Deus pode passar por cima das suas leis. Ele não pode quebrar essas leis, porque senão nós perderíamos a confiança nele. Por isso que as leis são imutáveis. 1000 anos atrás, 2, 3, 4 mil anos para trás, para frente é a mesma coisa. A lei do despertar espiritual não muda. O que muda é a capacidade da nossa consciência de acessar os diferentes níveis dessas leis. É isso que muda. Você acha que porque caiu uma ficha para você, você vai estar elevando toda a humanidade pelo teu despertar? Isso também a lei não permite. O teu despertar estimula aquelas pessoas que estão no movimento afim, por assim dizer, mas não estimula aquelas que não têm condições para isso, porque seria uma forma de injustiça com o outro. Se o outro ainda está por passar aquela fase, onde daqui a 10 anos ele irá conhecer um tipo de música onde hoje você não suporta ouvir, você estaria passando por cima do processo evolutivo, por assim dizer, dessa pessoa. E isso não pode. Okay? Então não interessa o quanto você desperte. Isso toca, estimula, por assim dizer, alguns, e por lei não estimula outros. Senão, às vezes, desestimula, como a gente sabe por experiência própria. O teu despertar, né, as fichas que caem para você, não são bem-vindas para todo mundo. Isso é absolutamente natural. Ok? Mais um ponto. Então já sabemos, né, a Ayurveda é uma ciência, trata a respeito de lei, não trata a respeito de crença. Ah, isso é lá da Índia. Não, isso não é lá da Índia. Isso foi recebido por sábios, habitantes da antiga Índia, mas não é um conhecimento indiano. É um conhecimento universal. Funciona na Índia, funciona no Japão, funciona no Brasil, funciona em qualquer lugar. É universal. Okay? Medicina chinesa também, né? Ok, foi recebido por esses sábios, por esses feras, lá na Ásia, mas não é um conhecimento asiático, é um conhecimento universal, na qual esses indivíduos despertos foram recebendo isso, né, e foram passando para textos. Se bem que antigamente era muito de mestre para discípulo, mestre para discípulo. Ah, lembrando, por que esse conhecimento foi passado em termos de
Ayurveda, por que todo esse conhecimento extraordinário a respeito da vida foi passado para os sábios? Por que textos e mais textos com tratados de doenças, desequilíbrios, né, e tanta coisa para esses sábios que eram plenos, eram seres plenos? Por quê? Porque esse conhecimento iria servir muito em momentos de caos para civilizações futuras. Adivinhe quem são essas civilizações? Nós. Em 2030, a depressão será o número 1. É porque estamos jogando muito bem. O nosso jogo, o nosso movimento está numa harmonia fantástica com os movimentos da vida. É por isso que em 2030 a depressão será o número 1, junto com as doenças cardíacas, que já é hoje, né? Ou seja, somos tão felizes e tão alegres, né, como a gente posta nas fotos, tão felizes e tão alegres, e as pessoas nunca morreram tanto de doença do coração que tem relação com alegria. Não bate, né, people? Não bate. Câncer, alarmantemente, câncer tem relação com fogo. Quando eu falo em fogo, na verdade mesmo, estou querendo referir ao tipo de movimento acontecendo na pessoa. Opa, está um movimento ascendente, forte, eu associo com o elemento fogo, porque fogo faz esse movimento. A água naturalmente faz um movimento descendente, você não precisa pedir para a água desça, você virou, a água desce, porque é da natureza dela, descendência. Ok? Seguindo o barco. Outro ponto fenomenal, extremamente confundido nos marinheiros de primeira viagem na Ayurveda. Ela não é vegetariana, mas isso é óbvio do motivo pela qual ela não é vegetariana. A pessoa diz, eu sou vegetariano. Não, você não é vegetariano, você não come carne. Mas vegetariano, teu organismo não é vegetariano. É diferente, completamente diferente. Então é mais correto dizer isso, olha, eu não como carne, né? Do que dizer eu sou vegetariano. Você não é vegetariano, né? O teu organismo não é vegetariano. Ok? Por quê? Por que isso de não ser vegetariano? Né? Uma ciência vegetariana. Pela lógica, uma por esse motivo, né? Nós já não somos, né? Ou seja, o nosso corpo aí, ele precisa da proteína animal. O Dr. Rouget, que não come carne, né? Ele dizia que raramente ele encontrava uma pessoa vegetariana que não tivesse profundas deficiências, não somente isso, a questão psicológica bastante instável, como a gente vai estar vendo para frente, vai ficando claro do porquê esses meios nas quais as pessoas não comem carne são os meios mais propícios, por assim dizer, nos desequilíbrios psicológicos mais refinados. Mais refinados na sua expressão. Ou seja, né? Eu faço yoga, não como carne, pressupõe, dá a entender de que eu sou mais consciente. Né? Como diz o mestre, um determinado mestre, nada mais difícil de superar do que o orgulho místico, o orgulho espiritual. Nada mais difícil. Eu sou terapeuta Ayurveda, né? Trabalho com acupuntura, e tem vários cursos, vários chão. Eu sou naturalmente mais alguma coisa nesse sentido, né? Orgulho místico. Okay?
O teu nível de percepção pode ser diferente, né? Mas isso não implica no orgulho, porque senão Deus seria o cara mais presunçoso do mundo, né? E a espiritualidade, como a expressão da inteligência, olha o que eu disse, expressão da inteligência. Quando as pessoas dizem, quando pergunto para elas, o que é Deus para você? Deus é amor. A pessoa me dizer que Deus é amor é tão significativo do que quanto ela me dizer que a água molha. Não está me dizendo nada que Deus é amor. Entende? Porque vem um tsunami lá, mata 200 mil pessoas, você vai dizer que isso não é amor? Se você diz que isso não é amor, então você não pode dizer que Deus é amor, ponto. Essa é outra mania do ser humano, né? Colocar ponto nas coisas, quando na verdade não existe conceito fechado. Não existe conceito fechado. Esses sábios pegaram um nível, foi dado a eles um nível de expressão das leis. Mas isso não é um ponto final, evidentemente que existe mais infinitamente. Então, a tua capacidade de percepção por lei, ela é limitada a nosso favor. Porque tem que ter sentido nisso. Por isso que sabedoria não se pode passar sabedoria, né? Você pode passar conhecimento. Sabedoria não. Senão, novamente, né? Deus, com a sua infinita compaixão, que a gente nem sabe o que é compaixão, diga-se de passagem. Com o seu infinito amor, que a gente nem sabe o que é amor, diga-se de passagem, porque isso tem infinitas nuances, né? Mandaria um ser para cá extremamente sábio. Chega de sofrimento, pessoal. Vou passar sabedoria para vocês. A partir de agora, todos vocês irão viver sabiamente em nome do Senhor Jesus. Isso é possível? Não é possível. Pela própria lei divina não é possível. Cada um tem que passar pelas suas, tem que malhar, tem que sentir. Então, a Ayurveda é pura filosofia, mas não filosofia nesse sentido de devaneio, até porque devaneio não é filosofia, diga-se de passagem, tá? Filosofia, a princípio, é a ciência mais científica que existe, porque ela não abre espaço para devaneio. É filosofia se tem lógica. Filosofia e lógica estão misturadas, fundidas. Se não tem lógica, não é filosofia. Okay? Então, esse movimento da vida, existe uma lógica nele, porque Deus não seria sádico de complicar tanto esse movimento, de deixar ele longe de uma lógica, por assim dizer, né? Sem um norte, melhor dizendo. É óbvio que existe um norte. Se você, digamos que o Sol esteja para cá, e você diz, eu quero chegar até o Sol, e vou avançar na velocidade da luz infinitamente para cá, pode avançar por todo o infinito que você nunca vai chegar no Sol que está aqui, a menos que Deus fosse finito. Tipo, chegou até lá, bateu, pum, 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 pô, a partir daqui não vai, né? Então tem que voltar. Mas é uma lógica que não é assim, né? Então, podemos concluir que existe um norte. O astro Sol, por exemplo, que a gente sabe, né? Que é um ser, né? Um ser de uma magnitude estupenda, por assim dizer. Ele poderia pensar assim, pô, tô há tantos milhões de anos aí, né? Pô, rodeando a Terra, que saco, isso não aguento mais. Quer saber de uma coisa? Eu vou zarpar daqui e vou conhecer outros sistemas solares.
Tchau, galera, cansei de vocês. Isso acontece? Não acontece. Por quê? Porque tudo é determinado. Na verdade, tudo é pré-determinado. Tudo aquilo que acontece, como a gente já sabe, tudo aquilo que acontece já aconteceu. E não pode acontecer alguma coisa que não esteja já pré-determinada. Mas isso significa que não existe movimento aleatório. Significa que o movimento dos átomos não faz um movimento assim, eu quero ir para cá, ou amanhã eu quero ir para lá. Não, é tudo pré-determinado. Por isso que eu disse antes, né? O nosso livre-arbítrio começa aqui e termina aqui, ó. Você não pode passar do limite, não pode passar para lá, não pode. Então essa história eu posso me transformar na pessoa que eu quiser, não pode. Senão não haveria ninguém doente nesse mundo. Ok? Por falar em doença nesse mundo, nós temos 5 sistemas. O coração, com o intestino delgado, tendo relação com o elemento fogo. O estômago, junto com o baço, tendo relação com o elemento terra. O pulmão e o intestino grosso, tendo relação com o elemento metal. O rim e a bexiga, tendo relação com o elemento água. E o fígado e a vesícula biliar, tendo relação com o elemento madeira. Okay. Quando nós nascemos nesse mundo, quando nós viemos para cá, nascemos aqui, ninguém nasce com esses 5 sistemas, né, que eu falei agora, 5 sistemas, né, orgânicos. Ninguém nasce com esses 5 sistemas orgânicos plenos, bombando. Ninguém nasce com o coração a 1000, aí o intestino está a 1000, estômago, baço, pulmão, bexiga, vesícula, fígado, todos esses órgãos. Ninguém nasce com todos os órgãos plenos. Por quê? Eu vos pergunto. Você deve conhecer um tabuleiro, né? De xadrez, por exemplo. Haveria jogo se não houvesse casas vazias? Não pode haver jogo sem casa vazia. Tem que haver casa vazia para que possa haver movimento. Você não pode passar por um lugar que está cheio de coisas. Você só pode andar por um lugar que está vazio. Então o vazio é inerente à vida e é inerente ao movimento. Se não há vazio, não há movimento. Por isso que, independente do grau de consciência que um ser possa alcançar, ali está o vazio inerentemente, permitindo a continuidade do movimento. Ok? Então, se o teu intestino está cheio, você sente desconforto, aí você esvaziou, gerou um espaço vazio, né? Esvaziou ele e gerou um vazio e você se sente muito bem. Então começa a acontecer uma maior circulação de energia. Quando nós perdemos alguma coisa, surgiu um espaço. Espaço, dá a entender, fica subentendido, vazio. Ar, movimento. Quando você ganha alguma coisa, você preencheu alguma coisa, mas simultaneamente você gerou um vazio. E como a vida é perfeita, né? Por isso que não interessa o quanto você possa ganhar na tua vida, sempre, junto, simultaneamente, estará sendo gerado um vazio. Ou você já conheceu alguém pleno sempre? Você já conheceu alguém onde até hoje é feliz porque tal coisa aconteceu? Isso não existe, porque vida é movimento e vida, sendo movimento, imperando sobre nós, porque a vida impera sobre nós, né? Imperando o movimento, ela gera vazios em nós, querendo nós ou não. Então não adianta você querer se agarrar a alguma coisa, achando que assim você vai poder escapar dessa necessidade de um movimento voluntário seu.
engodo, engano. Então, quando a pessoa diz, por exemplo, você é a razão do meu viver, mentira, isso é uma tentativa ingênua de tentar parar o movimento da vida. Você dizer que alguém é o sentido da tua vida prova o grande vazio carente de um movimento que tenha a substância da realização. Substância da realização. Por que eu usei o termo substância, dando essa ideia de algo concreto? Substância da realização. Porque é uma substância de fato. Uma substância sutilizada. Uma substância. Essas substâncias do nosso sentir, conforme a vibração, geram mais ou menos impacto no nosso corpo físico. Você tem uma alegria, uma grande alegria, ironicamente, a alegria, por ser mais sutil do que uma tristeza, por exemplo, né? Essa alegria, tendo uma natureza mais sutil, como falei, e uma natureza mais yang, ela pode causar mais impacto a nível superficial, é irônico, mas é verdade, a nível superficial no nosso organismo do que uma tristeza profunda, que é de uma substância mais densa, que tem um movimento descendente, causar mais impacto, mais profundamente, nos órgãos mais vitais. Não é um acaso, por exemplo, quando nós temos um acesso de ira, um surto de ira, né? Você se recupera muito mais rápido desse movimento yang, que é para cima, né? Superficial, para fora, do que o movimento de uma profunda tristeza descendente. Porque ela tem muito mais propensão de atingir os órgãos vitais e atingir o sangue, o nível sanguíneo. Então a ação é muito mais profunda, com tendência maior à cronicidade. Então eu tive uma tristeza profunda há vários anos atrás. Essa tristeza passou, mas a ação dela continuou repercutindo, bem sutil. E hoje eu tenho um impacto orgânico, graças àquilo. Por quê? Por causa da profundidade da ação desse movimento descendente, que é a tristeza, por exemplo. Né? Então, nós perdemos de vista muito mais rápido a alegria do que a tristeza. É muito mais rápido, né? Você deixa de estar alegre de um segundo para o outro. Você está muito alegre, recebeu uma ligação desagradável, você foi da alegria. Agora, se você está profundamente triste, que lá já está a nível ósseo, a nível sanguíneo, e alguém chega e diz, você ganhou um carro de presente. De repente aquilo ali não tem o menor sentido. Tanto faz como tanto fez. Você ganhar um carro, ganhar um prédio. Por quê? Por causa da natureza do movimento e da capacidade de alcance profundo desse movimento. Se eu estou triste, eu pergunto para vocês, na minha superfície eu estou mais quente ou mais frio? É óbvio que estou mais frio. Por quê? Porque se eu estou triste, que é uma substância de natureza descendente, de natureza fria, de natureza água, o meu corpo, que faz de tudo para se manter vivo, vai sair mais da minha pele, vai sair mais dos meus músculos e vai se voltar para os meus órgãos internos.
Entende? Por quê? Porque é muito mais importante manter aquecido e nutrido os órgãos vitais. Agora, se eu estou alegre, aí esquenta mais a superfície, o movimento yang, para fora, ok? Mas isso se desfaz rapidamente por uma questão de inteligência da vida. Por quê? Porque quando você joga muito calor para fora, vou citar um exemplo. Você foi para a praia e tomou um solaço danado. E você poderia jurar que depois desse solaço danado você iria ficar com muito calor, quando na verdade de repente você começa a bater queixo de tanto frio. Por que isso? Esse sol forte gerou um excesso de calor no teu organismo. E esse excesso de calor é visto como algo patológico, evidentemente. E o teu organismo vai fazer um movimento para expulsar esse calor para fora. Patológico, diga para mim, né? Okay? É um calor patológico saindo para fora. Okay? E esse tremor e esse frio que você pode sentir é graças a essa luta entre essa energia de defesa orgânica e esse calor excessivo que invadiu o teu corpo. Então está acontecendo uma luta. Ele está tentando expulsar esse calor para fora. E isso gera febre, pode gerar febre e assim por diante. Se ocorrer o contrário, você foi correr ali na praia sem camisa e tomou muito vento frio. Então houve uma invasão de frio. E frio tem uma substância mais densa, né? Então tende a aprofundar. Então aquele frio que você sente nos ossos, no sangue, por assim dizer, né? Então ele aprofunda. Então isso vai ser visto para o teu organismo, evidentemente, como algo patológico. E ele não vai ficar paradinho. Quanto maior a capacidade de defesa dele, mais ele vai reagir. Então vai haver essa luta. E você tomou muito frio. E aí, em vez... essa energia do teu organismo, lutando contra esse frio, gera esse combate e você começa a apresentar calor graças a esse combate nessa situação. Né? Você começa a ter febre, mas é uma febre diferente daquela que houve por penetração de calor excessivo. É diferente, completamente diferente a situação. Aí veja só como são as coisas, né? Você foi ali, tomou frio, o organismo reage e você tem uma febre e aí você toma uma medicação para baixar a febre. Quando na verdade você deveria fazer tudo para aquecer ainda mais o teu corpo. Vai para baixo e toma banho quente, porque houve invasão de frio e não de calor. Você vai tomar coisas quentes. Ah, não, estou com muita febre, estou com 41, vou tomar coisa gelada. Não! Se for invasão de vento frio, de frios em si, você não pode ingerir nada gelado para tentar baixar essa febre. Até porque essa febre é resultado dessa reação orgânica. Né? Ok. Esses sábios perceberam que tudo era constituído de 5 elementos. Elemento ar, ou também chamado de prana. O elemento éter, ainda mais sutil do que o ar. Eu pergunto para vocês,
O que é o éter? O que é o éter? O ar, mesmo sendo um elemento sutil, para ele existir, implica em ocupar um espaço. Tudo que existe ocupa um espaço, mesmo que possa não parecer. Ocupa um espaço. Um pensamento ocupa um espaço. A gente sabe muito bem disso, né? Quando você está obcecado em alguma coisa, não tem espaço. Aquele pensamento toma todo o espaço, né? Não tem espaço que sobre, né? Então, na verdade, cada pensamento, de instante em instante, está ocupando todo o espaço. Entende isso que eu quis dizer? O pensamento do aqui e agora, por mais rápido que seja, ele está ocupando todo o espaço. Então você não consegue ter dois pensamentos simultaneamente, ao mesmo tempo. É um por vez. Então cada pensamento, de instante em instante, ocupa todo o espaço. Então o éter é o espaço que permite as coisas existirem. Eles perceberam também o elemento fogo. Esse movimento ascendente de calor, de transformação. O elemento fogo é o único que não se contamina, né? Você sabe disso, é o único que não se contamina. Tudo que você jogar para dentro do fogo, ele manda para fora. Ele não fica com nada, manda tudo para fora. Ele transforma e passa adiante. Com o elemento terra, os elementos mais sólidos e os seus atributos relacionados ao elemento terra, magnetismo, estabilidade, densidade, firmeza, resistência, doçura. A Terra tem uma natureza doce, a Terra tem uma natureza fria. Aspecto da lealdade, né? Porque a Terra, se você não mexer nela, daqui 1000 anos vai estar ali, né? É leal. Diferente do elemento ar, como a gente vai estar vendo para frente, né? Essa pessoa está com a mente muito agitada e ela diz que está apaixonada por você. Pode desacreditar. Pode desacreditar nisso. Não tem lealdade, não tem substância da Terra. E o elemento água, com a sua, como a gente tem falado, né? Essa natureza de descendência. Assim como a Terra de agregação, também tem uma natureza mais fria, natureza de fluidez, adaptatividade, volúvel, aí é que está também, né? Ela é volúvel, se molda fácil, por assim dizer, né? É facinha, né? Água. E assim por diante. Bom, 5 elementos. Acontece que também esses sábios perceberam que certos elementos se davam muito bem com outros elementos. Tinha uma certa afinidade. Assim como nós, né? Nós temos mais afinidade com uma pessoa do que com outras, natural. Isso significa que a afinidade é um valor universal, tá, pessoal? Então, você querer dizer que que o amor tem afinidade com todo mundo, mentira, porque não é assim. Porque você tem particularidades, ok? Ninguém passou Covid, né? Todos nós temos particularidades, assim como tudo, os animais, as plantas, tudo tem as suas particularidades. E particularidades implicam necessariamente mais afinidade com algumas coisas e menos com outras. Mais compatibilidade com algumas coisas e menos compatibilidade com outras. É absolutamente natural. Natural isso. Senão você
Se não fosse assim, você poderia dizer, eu decido casar com aquela pessoa. Não tenho afinidade nenhuma, mas eu vou criar afinidade. Só que não tem como. Algumas coisas podem ser trabalhadas, outras você não consegue, por mais que você se esforce. Por que você não consegue mudar algumas coisas, por mais que você se esforce? Porque a vida não conspira para isso. Okay? Então, algumas coisas você vai ficando livre delas, porque você vai se dando conta, opa, peraí. Não estou conseguindo fazer isso, é porque a vida não conspira para isso. Ela não conspira. Ela não conspira para que você se dê bem com todo mundo, para que você ame todo mundo do mesmo jeito, né? E coisas assim, né? Ok? São afinidades. Né? Você consegue imaginar um reino celestial, naquele reino celestial você está andando no reino celestial, e de repente chega um assaltante, ô meu, passa aí alguma coisa. Não, porque o assaltante não entra lá no reino celestial. Então, questão de afinidades. Okay? Isso é universal. Ainda bem que o homem não pode mudar. Então, ele percebeu que os elementos ar e éter trabalhavam, tinham uma afinidade juntos. E o elemento ar e éter juntos formavam, constituíam, por assim dizer, uma outra energia. Ou seja, ar é uma coisa, éter é outra, juntos formam uma outra energia, na qual eles chamaram de vata. Vata você pode associar com vento, com movimento em si, né? Vata. Ar e éter, principalmente ar e éter, dosha. Lembra que todos os doshas contêm todos os elementos, mas principalmente esses que eu falo. Por exemplo, o vata, o dosha vata tem os 5 elementos, né? Mas principalmente ar e éter. Eles perceberam que os elementos água, melhor, que fogo e um pouco de água trabalhavam muito bem juntos. Aí é o dosha pitta, o dosha da transformação. Fogo, gestão, transformação, assimilação, excreção, tudo fogo presente. Não ao acaso a inteligência tem relação com o elemento fogo, né? Porque inteligência implica em capacidade de absorção, percepção, digestão, discernimento e assim por diante. E eles perceberam que os elementos água e terra também trabalhavam muito bem juntos. Aí veio o dosha kapha, ou kapha, como quiserem dizer. Eu prefiro kapha. Kapha. K-A-P-H-A. Kapha. E aí tem esses 3 doshas. O significado de dosha tem vários significados, tá? Mas eu uso o mais cruel deles. Aquilo que se desequilibra facilmente. Se nós somos constituídos pelos 3 doshas, todos nós, em maior ou menor grau dos doshas, né? Como a gente vai estar vendo isso. Se eu sou constituído por dosha, e dosha significa aquilo que desequilibra facilmente, significa que, pressupõe que nós sempre estamos equilibrados ou desequilibrados. Na nossa condição. Sempre desequilibrados. Mas buscando equilíbrio. Esse é o detalhe. Desequilibrados, mas buscando equilíbrio. Assim é a vida. Ela está num perfeito desequilíbrio, sempre buscando se equilibrar em diferentes níveis, mas nunca chegando ao ponto final, porque ponto final significa morte. Significaria um colapso divino. Okay? Isso nunca irá acontecer. As coisas são infinitas em si mesmas. Em quantos pedaços eu posso dividir essa caneta? Oh, deu um brilho bonitinho ali. Em quantos pedaços eu posso dividir essa caneta?
1000, 1 bilhão, 1 trilhão ou infinitos? Quem disse infinitos acertou. Isso vale para qualquer outra coisa. Você pode dividir infinitamente. Infinitamente. Ah, mas o elétron pode ser dividido? Pode ser. Ah, mas o homem não conseguiu. Nós não podemos medir as coisas baseados no que o homem é capaz de medir, né? Senão é muito titiquinho, né? Porque aquilo que a gente sabe é um grão de areia perto daquilo que a gente não sabe. E é assim, e sempre será assim. Seguindo o barco. Aí esses 3 doshas fazem parte da formação de todos os seres vivos. Então tem seres vivos com uma natureza mais vata, mais pitta, mais kapha. Embora os 3 doshas façam parte de todos os seres vivos. Vamos ir do mais óbvio, né? Do mais próximo, que somos nós, seres humanos. Todo mundo nasce com os 3 doshas em diferentes proporções. Pergunta que pode fazer: tá, mas isso é formado quando afinal? Isso é determinado quando afinal? Segundo os textos, isso é carimbado no momento da concepção. No momento da concepção, já está ali o nível que você vai nascer de Vata, Pitta ou Kapha. Mas não está escrito ali que isso não poderá sofrer interferências, porque sofre a gestação e assim por diante. Isso pode sofrer influência, até varia, né? Mas colocamos que isso, de uma forma geral, pode sofrer interferências até 7, 8 anos, que é a fase, que é a idade máxima, né, onde a essência está se expressando muito. Diga-se de passagem. Okay. Por que esses textos sagrados, esses textos clássicos, colocaram da importância de nós sabermos a respeito dos doshas, a respeito da nossa constituição? Por que isso? Tipo assim, por que eu preciso saber sobre meus doshas? Se eu sou mais água, mais terra, mais isso, mais aquilo, por quê? Eu vos pergunto, qual o propósito máximo da vossa existência? Qual o propósito supremo da vossa existência? O propósito supremo da vossa existência é a autorrealização. Autorrealização. Não estou falando em felicidade. Felicidade é outro papo. Felicidade é algo que você crê que você vai experimentar quando algo acontecer. A autorrealização não é assim. A autorrealização é uma resposta da vida diante dos teus movimentos. Você está fazendo movimento e a vida está te dando respostas 24 horas por dia. E aí, de repente, você tem um insight, você tem alguma coisa, você tem um êxtase. É uma resposta da vida graças aos teus movimentos. Detalhe: a felicidade está condicionada a N fatores positivos, por assim dizer. Saúde, riqueza, várias condições, né? A autorização não. Ela está livre de muita coisa, exatamente o contrário. Então, a autorização, ela acontece com o movimento voluntário, ou seja, ela não acontece no processo evolutivo. Fazendo uma observação. As pessoas usam esse termo, a evolução da alma. Não é assim. É despertar da alma. É outra coisa. A nossa espiritualidade tem relação com despertar. Nós vamos nos dando conta das coisas. Isso é o despertar supremo. É ir se dando conta. Okay?
E isso tem realização íntima com a autorrealização. Você se dá conta de algo. E esse se dar conta de algo te carimba, te abastece, melhor dizendo, com essa energia de uma vibração sutil, magnífica. A autorealização, ela acontece com esse trabalho voluntário, como a gente falou, né? E não como a pessoa poderia pensar com a evolução dela. Os animais, as plantas evoluem naturalmente. A planta não precisa fazer um trabalho sobre si mesmo para evoluir. Ela evolui, faz parte da lei. Os animais é a mesma coisa. O ser humano não. O ser humano não evolui. Evolui a parte orgânica. Isso vai passando por transformações, isso é fato. Estou falando a nível anímico, a nível de alma. A alma não evolui. Ela é uma alma muito evoluída. Não é assim que se fala. É uma alma mais desperta. A alma não evolui, a alma desperta. É outro papo. Então, a espiritualidade não é para que você fique uma pessoa boazinha, seja lá o que for nesse sentido. A espiritualidade é para você despertar e se dando conta das coisas. E pasmem, a consciência é algo concreto. A consciência é algo concreto. Entre aspas, algo palpável. Por isso, daquela frase que diz, né? Quanto mais você se espiritualiza, mais você se materializa. Quanto mais você se materializa, mais você se espiritualiza. Vamos por partes. Quanto mais você se espiritualiza, mais você se materializa. Ou seja, deixando claro, mais você se materializa nessa relação de capacidade cada vez maior de se dar conta das coisas. Não é simplesmente uma inspiração, é a inspiração. Não é mais uma fruta que você está comendo, é a fruta. A tua percepção se aguça, entre aspas, você se materializa mais nesse sentido de que você está cada vez mais consciente. Você está existindo mais. Você passa a ser algo mais palpável, algo mais concreto para o universo, algo com uma identidade, por assim dizer, com um movimento, com um certo movimento, né? Uma identidade dentro desse movimento. Uma identidade é o mestre tal, é uma identidade, né? O mestre fulano é tal, outra identidade, né? Que são movimentos nesses movimentos maiores, né? E assim por diante. Porque o movimento maior está sujeito ao movimento maior acima dele e assim infinitamente. Quanto mais se espiritualiza, mais se materializa. Quanto mais se materializa, mais você se espiritualiza. Ou seja, não quer dizer, quanto mais você se materializa, você cada vez mais materialista agora, vou dar cada vez mais importância para as coisas materiais, isso significa que eu vou me espiritualizar cada vez mais. Não é isso, é óbvio que não é isso. Quanto mais se materializa, mais se espiritualiza. Quanto mais se materializa, também nessa condição de despertar a consciência a respeito das coisas, que é exatamente o oposto da loucura. Não tem norte, não tem direção nenhuma, não tem identidade, não tem algo
palpável, não tem algo concreto, não tem substância, não tem forma. Ok? Então, a pior coisa que pode acontecer com o ser humano não é uma doença nesse sentido, um câncer, seja lá o que for. A pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano não é ele cometer erros, equívocos, por assim dizer, sofrer e tanta coisa. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ele ir ficando louco, enlouquecendo. Mas não, como já disse o sábio, né? Não enlouquecendo em Deus, enlouquecendo na vida. Quando ele vai sendo premiado pela vida com esses êxtases, é outro papo, não é o nosso caso. Ok? Bora lá, pessoal. Então, uma pessoa nasce, didaticamente, simbolicamente falando, ela nasce com 30% vata, 30% pita e 40% kapha. Então, pita e kapha estão mais ou menos equilibrados, aí um pouquinho mais de kapha. Didaticamente falando, por favor. Tudo que eu digo aqui não é um conceito fechado. Algumas coisas eu tenho que dizer como se fosse conceitos fechados, mas não são. Eu preciso falar assim. Preciso falar assim. Acontece que quando você vai avançando nessa área, por exemplo, né, fazendo curso, estudando e assim por diante, você vai vendo que existem muito mais coisas que mesmo num texto clássico, eles tinham que colocar coisas como se fosse conceito fechado para nossa compreensão, mesmo eles sabendo que não é assim. Por isso que nesses textos sagrados você tem que ter isso claro, aprender também a ler nas entrelinhas, tá? Porque as coisas mais profundas estão nas entrelinhas, não estão nos conceitos fechados, estão nas entrelinhas. Pega quem consegue pegar. 30% vata. Vamos começar do vata, o dosha vata. Se o dosha vata é constituído principalmente dos elementos ar e éter. Ar e éter, eu pergunto para você, são dois elementos de uma natureza comparativamente, né? Mais sutil ou mais densa? Mais sutil. Ar, sutil. Éter, ainda mais sutil. O ar, ele é algo estável ou instável? Uma hora tem um vento para cá e um segundo o vento já mudou de direção. Abrindo parênteses, tá? Loucura tem absoluta relação com vata. Ou seja, a pessoa fica absolutamente incerta. Ok? Seguindo. Vata sendo constituído principalmente de ar e éter. Vocês acham que tem uma natureza mais fria ou mais quente? Você está numa sala e você está com muito calor. E você liga o ventilador. O ventilador simplesmente vai movimentar o ar da sala. Isso tende a aquecer ou refrescar? A refrescar, né? Perfeito. Então Vata tem uma natureza mais fria, mais instável, mais inconstante. Ok? O ar, facilmente você deixa ele quente, mais quente ou ele mais frio. Portanto, ele é um condutor. Condutor. Por isso que as pessoas onde tem a constituição fortemente vata, tende a ser pessoas onde entram no ambiente, ela oscila bastante. Ela tende a oscilar bastante. Ela se sente invadida, facilmente invadida pelas energias. Porque o dosha vata, quando ele sobe demais, ele ataca, ele perturba o nosso sistema imunológico. E nós ficamos muito mais suscetíveis, não somente aos agentes externos do tipo calor, vento, frio, umidade, secura, mas às questões mais energéticas mesmo.
Então, se você observar essas pessoas que enlouquecem, que estão pela rua aí transitando, né, sem norte nenhum, elas têm uma constituição mais magra do que obesa. Embora hoje, né, nesse sistema doentio que a gente vive, né, porque é um sistema doentio, drogas e assim por diante, então existe esse tipo de coisa em todos os biotipos, né? Mas ainda, mesmo assim, prevalecem as pessoas mais magras nessa questão. Os elementos ar e éter, qual a parte do nosso corpo mais sutil? Você acha que são as pernas ou tem relação mais com a mente? Né? Com a mente, evidentemente. Então, Vata tem relação direta com a mente. Por isso que todos os transtornos psicológicos têm relação direta com Vata. O nosso estilo de vida hoje, absolutamente agravante de Vata. Né? Eu estou falando com vocês bastante, estou falando à noite. Isso está agravando o meu Vata. Vata é ar e éter, né? Então seca, então está secando a minha boca. Tende a consumir água e terra, tende a perturbar o sono, porque um bom sono tem relação com o Vata mais baixinho, ele desce o seu nível, né? E sobe, melhor ele desce e abre espaço para os elementos água e terra se expressarem mais. Por isso que toda pessoa mais cheinha tem muito mais facilidade para dormir do que uma pessoa bem magrinha. Ah, mas eu sou bem magrinho e durmo super bem. Perfeito, porque existe sinergia, existem vários fatores atuantes, ok? Por isso eu digo, ó, eu digo coisas como se fosse conceito fechado. Porque eu tenho que dizer isso agora, eu tenho que dizer isso. Agora, num curso, né, aí é outro papo, por assim dizer, ok? Então, nada existe isoladamente. O Vata não está isolado ali. Eu posso ter um biotipo onde é 80% Kapha, 15% Pitta e 5% Vata. E eu tenho uma profunda insônia, uma forte insônia. Por quê? Porque tem mais fatores agindo ali. Sempre tem mais fatores. Okay? Relação ao Dosha Vata, tem relação... Bom, se ele tem relação com esse movimento todo, eu posso pressupor que ele também tem relação com a criatividade. Ele rege a audição. Músicos. Bastante de uma constituição mais magra, né? Mais Vata. Audição aguçada. Vata tem relação direta com o trato respiratório, ar e éter, evidentemente, pulmão. Prana. Inalar, você está inalando, você está fazendo circular o Vata, que contém o prana em si mesmo. Então, as pessoas de uma constituição mais magra, a princípio, tendem a ser bastante agitadas e bastante prana, disposição. Não come, chegou meio-dia, simplesmente não comeu e está lá 1.000.000. Okay? Sempre é agitada, bastante prana, bastante circulação. A princípio, não venha me dizer depois, porque você disse isso. A princípio, estou falando. Sinergia, tem várias coisas atuando. Né? A gente pega 10 pessoas com a mesma constituição, com o mesmo nível, embora isso não exista, tá? Seriam pessoas diferentes, porque tem fatores diferentes além dos doshas atuando ali. Os diferentes níveis de expressão dos doshas. Tem mais isso também, tá? Para facilitar. O que mais em relação ao Vata? Tem relação com a consciência. Consciência. E aí, ironicamente, é o Vata muito agravado, chamado, a gente usa a expressão agravado, né? Está muito alto, né? O Vata muito agravado, seja cronicamente ou seja subitamente, pode romper com a consciência.
E aí só Deus sabe, né? Só Deus sabe mesmo. Quando um fato desse acontece. Uma situação, a pessoa usou uma dose absurda de drogas, né? E aí o vata subiu tanto que rompeu. Uma outra questão um pouquinho mais próxima, por assim dizer, é uma depressão pós-parto. O que é depressão pós-parto nessa questão dos doshas? A mulher estava grávida, tinha um bebê ali na barriga, e de um momento para o outro o bebê saiu e surgiu um espaço. De um momento para o outro. Significa que de um momento para o outro, onde ela estava vivendo um período bastante cafa, como eu vou estar falando, né? Que é mais água e terra, amorosidade, paciência, tolerância e várias coisas. Né? De repente, o vata sobe abruptamente. E o vata é frio e é inconstante. E essa mulher é preenchida por frios, abruptamente. Possivelmente tendo um sentido de desligamento, de rompimento, o que não deixa de ser também com o parto. E conforme as questões que podem estar envolvidas com essa mulher, ser mais propensa a isso ou não, aí ela apresenta um quadro de depressão pós-parto. Você acha que é um quadro de frio ou de calor? Absolutamente frio. Então, aí chega a amiga dela. Amiga, você está em depressão. Eu vi um vídeo lá que fala que o suco verde é extremamente benéfico para a saúde, tá? Então eu trouxe uma garrafinha aqui de suco verde para você, pensando na tua saúde. Suco verde. Suco verde. Tem uma natureza fria ou quente? Fria. Fria. Não estaria ajudando essa mulher. O que os antigos faziam sabiamente, né? Por quê? Porque eles tinham uma relação, eles tinham uma sintonia muito maior do que nós hoje em relação ao próprio movimento da vida. Eles estavam muito mais em sintonia, né? Então, a mulher pariu, o que não dá para ela? Se você perguntar para tua mãe, todo mundo vai dar a mesma resposta, a mesmíssima resposta. Por quê? Porque isso é algo universal. Estavam caldos para essa mulher. Caldos, canjas, sopas aquecidas, com gordura, porque gordura é kapha, gordura a terra. Gordura tem relação com afetividade também. Quanto mais magra a pessoa, o vata em si não tem afetividade. Ah, mas eu conheço aquela pessoa magrinha, mas é super afetuosa. Lembra? Outros fatores envolvidos. Mesmo assim, mesmo que essa pessoa muito magrinha possa ser extremamente afetuosa, não vai ter o grau de calor corpóreo de uma pessoa mais pita, por exemplo, como a gente vai estar vendo hoje. Ok? Então pode ter a atitude em si, né? mas vai ter um determinado grau de calor, por assim dizer, que não pode ultrapassar o seu biotipo. Não pode ultrapassar o seu biotipo. Na verdade, ninguém é tão inteligente, esperto o suficiente para ultrapassar o seu próprio biotipo. Por isso que você não pode ser quem você quiser. Pode ser. Entendi. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: servir uns aos outros conforme o teu talento, os vossos talentos, né? Conforme, está lá taxando, conforme os vossos talentos. Ou seja, existem coisas que você pode fazer na tua vida onde você vai experimentar uma autorrealização. Tem coisas que você pode fazer na tua vida onde você pode experimentar felicidade, mas não autorrealização. Porque a autorrealização tem necessária relação com o movimento em sintonia entre o teu movimento e o movimento da vida estarem numa certa harmonia. Senão, não. Então você pode experimentar felicidade estando em desarmonia com o movimento da vida? Absolutamente sim. É por isso que eu digo que felicidade é coisa de pobre. Pobre nesse sentido
de que falta compreender o mínimo ainda. O mínimo, estar em busca da felicidade. Quando nós estamos pobres internamente, pobres de sentir coisas que nos nutram realmente, então nós vamos atrás de felicidade. Simples assim. Porque na nossa cabeça aquilo lá vai resolver, vai preencher essa pobreza de substância emocional, o que é ilusão, como sabemos, né? Então, a autorização é outro papo, né? Outro papo. Você pode estar em qualquer condição e você está voluntariamente cultivando esse sentir mais profundo. Você está invocando a tua consciência para aquele momento. E aí, como a gente falou, né? Você vai comer uma fruta, não é qualquer atitude, né? É uma atitude plena de presença. Okay? E isso não vem involuntariamente, tá? Você tem que estar chamando. Você tem que estar chamando. Ah, eu faço refeição há 30 anos. Significa que agora eu não preciso mais trazer a minha consciência para a boca para que eu deguste profundamente os alimentos. Não interessa há quanto tempo você faça isso. Quando você botou o alimento, se você quiser degustar profundamente, você vai ter que trazer a tua consciência, você vai ter que invocar a tua consciência para aquela situação. Por isso que eu digo, evolução é uma coisa, despertar é outra. Evolução é coisa para animal e para planta, não para o ser humano. O ser humano é para despertar, ir se dando conta das coisas. Simples assim. O que mais a respeito do Doshavata? É leve, sutil, estável. E é ele também responsável pelos movimentos, sejam eles físicos, sejam eles cósmicos. Vata rege todos os movimentos, rege o movimento atômico. Quem rege é Vata. Evidentemente que teria que ser algo extremamente sutil para reger o movimento sem ocupar espaço. Eis a inteligência divina. Ok, pessoal? Vamos ver se eu tenho corda para falar um pouquinho mais a respeito de Pitta e Kapha. Vamos ser um pouquinho mais breve agora. Pitta. Pitta é o dosha constituído principalmente de fogo e um pouco de água. Fogo, principalmente. Então é ascendente, expansão. Sabe aquela pessoa que chegou na festa? Ei, pessoal, cheguei! Isso é expressão de fogo, brilho, sucesso. Brilho é uma coisa, carisma é outra. Às vezes a pessoa tem muito brilho, mas não tem carisma. Às vezes a pessoa não tem brilho nenhum, mas tem muito carisma, ok? Seguimos o Pitta. Expansão, aquecimento, digestão. Agni. Agni em sânscrito significa fogo. Então, me diga como é a tua capacidade digestiva e te direi como você está. Não quem você é, mas como você está. Essa é a pergunta nas consultas ayurvédicas, por exemplo, né? Pergunta básica. Como está o teu processo digestivo? Evidentemente que o terapeuta, que não é bebê, não vai levar em consideração apenas o que a pessoa está dizendo. A pessoa diz, não, minha digestão é boa. Como está o teu intestino? Não, meu intestino é bom. Toda manhã eu vou no banheiro. Isso representa, o que ela falou para você, representa 1%. 1%. No máximo. 99% vai ser o que você vai observar nela. Okay? Então, o dosha Pitta, relacionado a essa digestão, né, como a gente já falou, né,
fogo. A luz, capacidade de percepção. Então, um caçador, ele tem que ter um pita. Então, ele tem que ter percepção, visão. A visão é regida pelo dosha pita. A luz, fogo, visão, percepção. Um caçador tem que ter ímpeto. Um soldado tem que ter ímpeto. Dosha pita. Fogo. Ao mesmo tempo que tem que ter coragem, tem que ter discernimento e inteligência. A inteligência é regida por pita. A inteligência é algo sutil e tem relação com percepção. Para percepção tem que ter luz. Se tem luz, tem fogo. Onde você bota fogo, tem movimento, né? Ah, eu comi uma feijoada e estou com a minha digestão parada. E você vai ingerir ou cítrico. Cítrico é ácido, né? Então tem uma natureza fogo. Então, portanto, ele aumenta a pita. Ou você vai ingerir um chá amargo. Amargo tem uma natureza aquecedora. Estimula os elementos pita e vata. Então estimula o fogo e estimula o movimento. Estimula o fogo e estimula o movimento. Por isso que mulher grávida é natural que a princípio ela não sinta muito desejo de coisas amargas. Porque coisas amargas estimulam o movimento de excreção, diga-se de passagem, né? Também, né? Purga, né? Ele purga, né? E o elemento fogo também tem essa natureza de purificação, gestão e expulsão. Então, ingerir algo que está parado ali, né? Ou o cítrico ou o amargo. O amargo estimula o pita e o vata, e o cítrico estimula principalmente o vata. O pita. Okay? Então, a mulher grávida também não vai, né, no início ali, não vai estar comendo muita fruta cítrica, ácida, porque ácido aumenta a pita e pita tem essa natureza também, dentre outras coisas, de expulsão. Né? Você ingeriu alguma coisa, não está descendo, você ingere alguma coisa ácida para aumentar o fogo e poder digerir essas substâncias. Sol, pita. Então, o pita tem uma profunda relação com a capacidade digestiva também. Então, a nossa principal refeição deveria ser ao meio-dia. Por quê? Porque o nosso corpo, o nosso organismo, queremos nós ou não, está fazendo todo o possível para estar em sintonia com o movimento externo. Então, sol a pino, digestão mais forte. O sol começa a descer, o Agni começa a enfraquecer. Isso é estar em sintonia com o movimento universal, por assim dizer, né? O que mais o dosha pita? Aquece, evidentemente, né? Tem uma profunda relação com o coração também. O nosso estilo de vida hoje é extremamente pita. Pita é competitivo, se comunica muito com o mundo pela competição, pelo sucesso e pelo visual. Pita se expressa muito na visão. Num sistema extremamente competitivo, onde nós temos que usar e abusar do pita, isso significa fogo, isso vai ferir quem? Coração. Por isso os problemas cardíacos, crescendo absurdamente. E vão crescer ainda mais. Porque algumas coisas tendem a ficar mais difíceis ainda do que já estão. Não estou sendo pessimista, estou sendo realista. E a realidade faz com que você aumente o teu potencial de anticorpos em relação à vida. Okay? Você não pode confiar numa pessoa que é fantasiosa. Você não vai se entregar para um médico, por exemplo, você tem que fazer uma cirurgia bastante delicada, né?
Aí o médico diz para você, olha, eu não conheço bem esse assunto, tá? Essa questão tua orgânica, né? O tema que envolve o teu problema em si. Mas eu creio muito em Deus. É óbvio que você não vai se entregar para essa pessoa, né? Ok? Seguindo, Pitta. Pitta tem, então, aquecedor, digestão, discernimento, inteligência, discriminação, imparcialidade. Fogo queima todo mundo. Um juiz, pensar assim num juiz bom, tem que ter uma natureza mais Pitta, porque ele observa de uma forma o mais imparcial possível ambas as partes. Observa as questões de uma forma científica. Científico, pessoa científica, marca Pitta. Quem são os mestres? Você acha que os mestres são pessoas religiosas? Se você pensa que os mestres são pessoas religiosas, antes de serem científicas, você está completamente enganada. O mestre é uma pessoa científica. Tenta se dar conta das coisas, estudar e analisar as coisas tal qual como são. Jesus, por exemplo, ele, né, era um cientista espiritual. Ele veio passar para nós leis, não veio passar cultura. Embora naquele contexto ele até possa ter citado algumas coisas relacionadas a isso, né? Creio que não, sinceramente, mas... Ah, não, citou. Aí mata um carneiro e tal, coisa desse tipo. Cultura, isso é cultura. Okay? Mas temos que aprender a ler nas entrelinhas, né? Então, espiritualidade não é religião. Religião pode ser uma consequência. Espiritualidade é ciência, percepção objetiva das coisas. Não adianta alguém pegar você, um anjo pega você, agora eu vou te levar na frente de Jesus. E coloca lá na frente de Jesus e você está num transe, por assim dizer. Não adianta nada. Okay? Espiritualidade é expansão da consciência, percepção. Aí a vida pode te colocar em qualquer situação e você vai estar tirando as pérolas dela. Porque quem tira a pérola dela não é a tua crença, tá? Quem tira a pérola que serve realmente para alguma coisa, é a consciência. E faz parte da consciência também, um outro ponto Pitta, né? Analisar. A palavra análise, lise significa quebra. Então você quebra, você divide uma coisa para que você possa compreender mais ela. Tá aquela confusão, né? Você não consegue compreender. Para. Uma coisa por vez. Aí depois você vai ligando. É por isso que quando a gente faz curso, por exemplo, quando a gente estuda, a gente tem que estudar as coisas separadamente. Porque tem que ser assim. Mas depois, na prática, você vai linkando as coisas naturalmente. Deve fazer isso, inclusive, né? Deve fazer isso. Porque você não pode ver o que quer que seja isoladamente. Isso é impossível. Impossível. Então você está analisando uma coisa dentro de outras coisas. Okay? Que é mais do Pitta? Aquece, movimento ascendente. As crianças são extremamente yang. Extremamente yang. Nós naturalmente tendemos a perder yang com o tempo, né, com a idade. Então vem um friozinho aí e você, já com seus 53 anos, já bota o gorrinho. E vai usando antídotos, tá? Porque a questão é você ir lidando muito com antídotos. O que eu quero dizer com isso? Tá muito frio, você faz coisas para aquecer. Tá muito quente, faz coisas né, para dar uma refrigerada e assim por diante. Tá muito fogo, água, tá muito água, aquece e assim vai. Okay? Mas você só pode linkar isso se você tiver conhecimento para tal, né? Por falar em conhecimento, eu cito várias vezes a Bíblia, tá? Mas não porque eu seja crente ou coisa desse tipo. É porque algumas passagens ali eu já li, né?
tanto da Bíblia, observando, tentando linkar com as leis universais. E a Bíblia tem muito disso, das leis universais. Que isso, de uma forma geral, não é passado nas igrejas. Ok? Por quê? Porque se fosse passado, bom, em primeiro lugar, tem que ser assim, porque é o nível de consciência das pessoas que participam lá. E isso está tudo certo. Um outro ponto é que quando você já está no nível, me arrisco a dizer, um pouquinho acima de percepção, o conhecimento, ele mata algumas crenças que você poderia ter a respeito de certas coisas. Você é pequenininho e você acredita no coelhinho da Páscoa. O tempo passa, aí alguém chegou e disse para você, o coelhinho da Páscoa não existe, cara. Ah, mas eu acreditava tanto, né? Nossa, para mim era tão real. Pois é, para você era real. Mas aquilo ali era tudo uma jogada para que você acreditasse. Mas na verdade não era. Aí você cresceu, se deu conta, o coelhinho da Páscoa não existe. É mais ou menos assim. Então, uma coisa, isso é a lei da vida, tá? Você ganha, você perde. Você perde, você ganha. Você nasce, você morre. Você morre, aí você morre, você nasce. É assim. Então, quando você desperta para algumas coisas, esse despertar, muitas vezes. Isso, às vezes, pode vir até com um sabor de dor, o que é um tanto natural, né? Você se dá conta de certas coisas e aquilo ali vem junto uma dor também, que é uma dor relacionada à morte desses aspectos que fazem parte de você. Como nós nos identificamos muito com os nossos aspectos, muitas vezes é como se nós mesmos estivéssemos morrendo. Agora você entende, pá, parece que eu estou morrendo, pá, perdi o negócio, nossa, parece que eu estou morrendo, sim. Sim, parece que você está morrendo, porque você está completamente identificado com esse aspecto. Okay? Mas, aos poucos, você vai se separando e você vai vendo que você não é um aspecto, você tem aspecto, mas não é o aspecto. Pita! Vamos lá. Todos esses prêmios Nobel, todos eles têm uma marca Pita. É forte, por assim dizer. Todo cientista fera tem uma marca Pita forte. Um general, um comandante, um líder, um Pita, né? Um Pita forte. Claro que daí vem os temperos, né? Se é um comandante, um Pita cafa, por exemplo, aí ele pode ser um gerente de banco. Administra, comanda super bem, com essa ginga cafa. E aí, meu amigo? Pam, 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 pam. Ei, senta aí, toma um cafezinho, vamos conversar. E aí, como é que tá a família? Pô, e aquele churrasco, quando é que vamos fazer? Isso já é um discurso mais cafa, né? Água e terra, paladar aguçado, família, churrasco, amigos, agregação. O que mais do Pita? Enquanto tem Pita, você está vivo. Calor, né? Calor. Então, como a gente falou, as crianças, né, têm muito Pita, né? Muito calor, muito movimento, muita transformação. Pita é sinônimo de transformação. Você comeu uma inocente maçã orgânica. Você não digeriu, você morreu. Você tem um Agni. Agni é o fogo gentil. Você tem um Agni muito forte. Você comeu um cachorro quente com 3 linguiças, tomou uma Coca-Cola em cima, digere super bem. E você está melhor do que aquela pessoa que tem o Agni fraquinho, fraquinho, fraquinho e come a maçãzinha jurando ainda que essa maçãzinha vai melhorar o Agni dela. Quando a maçã tem uma natureza doce, que é antipita,
uma natureza extremamente fria, que é antipita, e aumenta ainda mais o vata, que é antipita. Ok? Por isso que você vai conversar com essas pessoas que são só adeptas, né, do verde, 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 verde. O que essas pessoas têm muito? Tem muitos gases. Porque os verdes, naturalmente, eles geram vata. E vata e gás, gases em si, é a mesmíssima coisa. Então, bastante gases, né? Bastante movimento mental também, bastante movimento corporal, assim como eu. O que mais do Pita? Pita é caçador, observador, visão. Passamos para Kapha. Tem muito mais coisas, tá, pessoal? Muito mais coisas. Como foi dito no curso que eu estava fazendo a formação em Ayurveda, é preciso 3 existências estudando Ayurveda para você ficar bonzinho em Ayurveda. 3 existências. Okay? Então já dá para ter uma noção, né, do quanto isso é infinito. Não tem fim, na verdade. Kapha. Kapha é o dosha constituído principalmente dos elementos água e terra. Então, uma pessoa constituída marcadamente pelo dosha mais Kapha vai ser uma pessoa mais cheinha, mais tecido gorduroso. Água e terra tem uma natureza fria ou quente? Fria. Tem uma natureza mais dinâmica, uma natureza mais estável, mais paradinha? Mais estável. Terra, estabilidade, firmeza, lealdade, segurança. Não acaso o primeiro chakra tem relação com o elemento terra. Kapha, água e terra, tem relação com paciência. Quando a mulher é engravida, naturalmente, biologicamente, organicamente, naturalmente sobe o dosha Kapha, mais fluidos corpóreos, mais elementos nutritivos, mais necessidade de nutrição, melhor colocando, mais emotividade. Mais vontade de ficar mais paradinha, evidentemente. Terra, né? Kapha tem relação com lealdade, como a gente já falou, com amizade. As pessoas mais cheinhas tendem a ter mais amigos. Tendem a ser mais acessíveis. Você consegue pegar água. Você consegue pegar terra. Você não consegue pegar o fogo. Então o fogo, e aí, cara? Pá! E solta. Então, muitos casais, às vezes, enfrentam dificuldades nesse sentido. Ele tem um pita forte e ela não tem um pita forte. Ela sente falta dele, falta do calor dele à noite na cama. Porque ela tem uma natureza menos pita, digamos assim, né? Menos calor. Só que ele, com pita forte, ele se sente incomodado. Porque qualquer coisa que se aproxime do corpo dele impede, dificulta com que ele exale esse calor. E ele se incomoda. E às vezes ele dorme melhor sozinho, por assim dizer, né? Então você imagina se é um casal, os dois são pita forte, né? E às vezes, de uma forma inconsciente, não, tudo bem, né? A gente brinca junto e depois cada um vai para o seu quarto. Sexo é uma coisa, dormir é outra. Kapha tem relação com compaixão, tem relação com paciência, com tolerância. Kapha tem relação com amor, com afetividade. Então a mulher fica grávida, agora você já sabe a lógica de subir Kapha, né? Você já pensou se subisse Vata quando a mulher ficasse grávida? Aí Deus seria complacente com a loucura, com a frieza,
com a instabilidade? Muito pelo contrário, né? Família significa, a princípio seria para isso, né? Estabilidade, união, agregação, tudo isso é da natureza do elemento Kapha. Falou em família, falou a princípio em Kapha. E o Kapha tem amigos, como ele tem um paladar muito aguçado, você quer agradar Kapha, agrada ele pelo paladar. Se quer agradar o Pitta, agrada ele pelo visual. E pelo corpo, né, o visual. Quer agradar o Vata pela audição, pelo que você fala, pelo jeito que você fala, né? Pelo tom. E o Kapha, como a gente falou, pelo paladar, pelos bens, evidentemente, né? Pelas posses e assim por diante, que é terra, né? É algo concreto. O que mais relacionado a Kapha? As pessoas mais Kapha têm uma natureza, têm a tendência a ter uma digestão mais lenta. Por uma lógica, né? Água e terra são atributos opostos ao fogo. Tem fogo ali, você joga a terra em cima, você apaga. Você joga água em cima, você apaga. Então tende a ter uma digestão mais lenta. E esses abençoados daí, abençoadas, resolvem parar de comer carne, esses da natureza mais Kapha, e tentam compensar, assim, agora não como mais carne, né? Então vou compensar no queijo. Pois é, mas o queijo aumenta muito mais Kapha do que a carne, ou seja, leite e derivados é mais difícil para o Kapha digerir do que a própria carne, que tem uma natureza mais Pitta. Pitta, músculo, Pitta, ímpeto. A pessoa está depressiva lá, triste, sem ânimo nenhum, faz um caldo de músculo cheio de tempero para essa pessoa. Não me dê suco verde, pelo amor de Deus. Pode dar suco verde quando ela estiver bem, já mais fortinha, né? E se ela tiver uma natureza mais fria, coloca azeite de oliva, um fiozinho de azeite de oliva que ele tem uma natureza mais quente, e coloca gengibre em pó nesse suco também, que evidentemente tem uma natureza mais quente. Foi bom ter falado de gengibre. Na Ayurveda, na ciência Ayurveda, erroneamente chamada de medicina ayurvédica também, né? Não é uma medicina, é uma ciência na qual a medicina está dentro, porque ela trata de muitas e muitas coisas. Então a medicina é uma delas, né? Na Ayurveda a gente estuda o efeito pós-digestivo de algumas coisas, as mais que fazem parte da nossa vida. A pimenta, ela tem uma natureza picante quando você coloca na boca. E ela tem uma natureza picante pós-digestivo. O gengibre, por sua vez, também tem uma natureza picante na boca. Você bota, é picante. Bota pimenta, é picante. A natureza pós-digestiva continua sendo picante, continua sendo fogo, continua consumindo tecido gorduroso, continua consumindo tecidos. O gengibre é picante na boca e pós-digestivo o efeito pós-digestivo é doce. Se é doce, ajuda a formar tecidos. Se é doce, ajuda a umidificar. Então, uma pessoa que é muito magrinha, que treina, que quer ganhar um pouquinho mais de massa muscular, não vai ingerir pimenta, porque pimenta consome tecido. Vai ingerir gengibre, que tem uma natureza, que tem um efeito pós-digestivo doce, ajuda a formar tecidos. Além de que, para essa pessoa mais vata, mais fria, mais estável, vai ajudar, porque facilmente ela esquece de comer, ou cai nesse vício vata, só fica nesse suquinho verde, coisinhas leves, e só mantra, e chantion. E viajando, né? E viajando. Então, esse gengibre vai estimular o Agni dela, a fome. E ela vai estabilizar mais organicamente, mais psiquicamente, mais emocionalmente, comendo mais.
Então vai ser esse trabalho em conjunto. Por isso que a fitoterapia é inerente em qualquer trabalho. Eu trabalho com acupuntura, com a medicina chinesa, e trabalho com a Ayurveda. A fitoterapia está grudadinha, grudadinha. Na verdade, as coisas começaram pela fitoterapia, né? Depois vieram essas outras. Então, não dá para separar. Que mais de Kapha? Bem bacana. Kapha tem relação com fertilidade. O sêmen é Kapha. A secreção vaginal, o fluido vaginal, é Kapha. Aí quando alguém diz assim, mas aquela pessoa é muito fogosa, né? Mas fogo não tem relação com pita? Sim, fogo tem relação com pita. Acontece que tem um pequeno detalhe. O fogo dá esse movimento. Dá o movimento. Mas quem respalda esse movimento é água e terra. Porque você não consegue... Como é que eu vou citar um exemplo? Você só consegue subir um morro porque você tem todos esses elementos. Então, o corpo físico em si tem muita relação com água e terra. Ou seja, você pode desejar muito uma coisa, mas se você não tiver respaldo orgânico, você não consegue fazer essa coisa. Você pode ter muito desejo. Você pode realmente ter muito desejo. Desejo sexual, inclusive. Mas, de repente, não tem respaldo orgânico para isso. Aquela pessoa tem muito fogo, mas não significa que ela tenha respaldo orgânico para tal. Então, né, você pode se cruzar com uma pessoa de 90 anos, essa pessoa tem muita libido. Nesse sentido de fogo, nesse sentido de desejo, mas não ter respaldo orgânico. Esse respaldo orgânico tem relação com Kapha, mais com Kapha. Okay? Então, Kapha é fertilidade. Você vê homem, entre aspas, colocar isso, né? Um homem bonito, né? Solteiro, sozinho, né? Completamente sozinho. Dificilmente você vê um gordinho, pode ser bem feinho, feio entre aspas também, sozinho. Por que isso? Você pode observar, você não vê gordinho sozinho, sempre está acompanhado. Por que isso? Claro, hoje em dia o contexto é outro, né? Mas enfim, não quero nem entrar nesses detalhes. Por quê? Porque porque a mulher tem faro para as coisas que são inerentes, que têm valor inerente para a energia feminina. Infelizmente hoje está uma loucura, mas enfim, deixemos essa loucura. Então a mulher tem isso em relação ao homem, e o homem é a mesma coisa em relação à mulher. Não façamos confusão para complicar ainda mais. Ficamos só nessa questão, homem e mulher. Ok? Aí a mulher intui. Kapha tende a ser provedor. Kapha é aquela pessoa que se você der caneta com tinta pela metade para vender, ele vai vender. Porque carisma tem relação com Kapha. O papo, o carinho, aí o abraço, e blá, blá, blá. Entende? A boa conversa, o bom papo, tende a ter essa marca Kapha. É um papo agradável. O papo Pitta já tende a ser um pouquinho mais incisivo, como é o meu papo, por exemplo. Né? E o papo Vata pode ser muito estereotipado, muito viajão, por assim dizer. Lembrando, cada caso é um caso. E a mulher intui essa capacidade nesse homem de ser leal, lealdade é Kapha, né? De ser um provedor, de ter a fertilidade, né? Para que venha a constituir família e assim por diante. Okay? Seja afetuoso,
e que também valorize um bom prato. O que mais em relação a Kapha? A gente já falou, é agregador, paciência, tolerância, amor. Resistência. Você associa com o elefante, passinho devagarinho, mas vai muito longe. O Pitta é o médio termo, né? Melhor, médio termo não, perdão, meio termo. Né? Ele dá aquela explosão, por assim dizer, né? Mas tende a cansar mais rápido. Ele é mais rápido, mas cansa mais rápido. O Kapha é mais lento, mas vai mais longe. O Vata, eu brinco, o Vata quando começa, porque ele quer começar 1000 coisas ao mesmo tempo e termina 1001 ao mesmo tempo também. Por isso que eu digo, né, quando a pessoa Vata disser para você que está apaixonada, aquilo não passa de uma respiração que em segundos se esvai. Agora, se uma pessoa Kapha disser para você que está tendo um sentimento profundo, aí é outro papo. Ok, pessoal. Quase 2 horas de conversa. E não falamos nem da ponta da sombra do iceberg. Apenas para estimular um pouquinho essa ciência extraordinária, que é como uma espécie de manual que a divindade deixou através dos sábios, para esses sábios virem passando, para chegar até nós, para nós termos um manual a respeito de nós mesmos. Porque, como foi falado antes, tá? A meta suprema da nossa existência é a autorrealização. E ninguém se realiza fazendo coisas que não estejam em acordo com o movimento particular de cada um, e esse movimento, por lei, tem necessária relação com o teu biotipo. Você é mais Vata, não é um acaso, não adianta querer fugir disso. Você é mais Pitta, você pode educar isso, você pode refinar isso, assim como Vata, mas você não pode fugir disso, ninguém é forte o suficiente assim. E Kapha a mesma coisa, você vai especializando, você vai enriquecendo, você vai explorando o teu biotipo. Ok? Haribol, Namastê, muito grato pela atenção. Eu sou o Christian, sou terapeuta holístico, estou na área há mais de 30 anos, com especialidade na medicina chinesa, na acupuntura e na Ayurveda, ok? Quem quiser falar comigo, eu deixo meu telefone, moro em Balneário Camboriú e aqui eu faço os meus atendimentos. 47 99773 1752. Assim como também manipulo fitoterápicos e compostos ayurvédicos, geleias, tônicos e tantos outros produtos. Haribol, grato pela atenção novamente. Namastê.